Olá, meus aventureiros e aventureiras. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os relevos. E, pessoal, nós vamos falar especificamente aqui do país que nós moramos, que é o Brasil. Então, né, o que são relevos? São formações acentuadas ou modificadas da nossa superfície terrestre. Mas acontece que essas modificações, elas às vezes não são só aqui fora que acontecem, elas acontecem dentro do nosso planeta, especificamente ali na crosta terrestre. Então hoje nós vamos entender os tipos de relevos que existem aqui no nosso país, que é o Brasil, e existe um desses aqui que não tem aqui no Brasil. E você vai se perguntar, Neto, por que não tem aqui no Brasil? Por causa de processos erosivos que aconteceram há milhões e milhões de anos aqui no nosso país, e aconteceu que ele perdeu altitude. Então um desses relevos aqui, ele não existe. Então, peraí, vamos entender o que é que acontece dentro e fora do nosso planeta para acontecer essa formação de relevos diferenciados. Vamos lá. Existem agentes, Neto, endógenos e agentes exógenos. Isso, pessoal, existem esses dois agentes. Quais são as suas diferenças? Vamos lá. Os agentes endógenos, ele acontece dentro do nosso planeta. Então, Neto, as placas tectônicas, elas são agentes endógenos? São agentes endógenos. O magma, quando ele sofre aquela erupção lá do vulcão, são agentes endógenos? São agentes endógenos. Dá mais um exemplo aí, Neto. Quando os morros ou algumas elevações, alguns planos ou planícies sofrem afloramento, são também agentes endógenos, beleza? Neto, e os agentes endógenos, Neto? Os agentes exógenos, eles atuam fora aqui da superfície, né? Então, vamos supor, eles atuam aqui em cima e não dentro. Então, uma linguagem simples, né? Os agentes exógenos, eles atuam fora e os agentes endógenos atuam dentro. Beleza? Então, esses são os dois agentes que vão ali modelar a nossa superfície da Terra. E vamos ver quais são os tipos de relevo. Vamos começar por aqui. Existe um chamado de planície. A planície, ela está no nível do mar e ela é uma dos relevos mais recentes que nós temos, né? Que foi mais descoberto recentemente, né? Que foi estudado tudinho. Porque a planície antes não era um relevo, e hoje ela é uma planície e é um relevo. E ela está, pessoal, no mesmo nível aqui, ó, do mar, beleza? Qual o segundo, Neto? O planalto. Vamos dizer que a gente está subindo essa escadinha aqui. O planalto, pessoal, é um plano alto. Conseguiram entender? É um plano alto. Então, o que está aqui, ó, acima do nível do mar, já começa a ser um planalto. Então, provavelmente você está em um planalto, entendeu? Se você não mora ali perto do mar, você não está numa planície. Mas onde eu moro aqui é tudo retinho, então é um planalto, beleza? Existe também, pessoal, as depressão. E o que são depressão, Neto? Depressão, elas são relevos que estão abaixo do nível do mar. Então, se ela tá aqui, ó, tá vendo essa linha aqui que eu tracei, ó? O planalto e o mar tá na mesma. Aí eu tracei essa linha aqui. Daqui para baixo, aqui, ó, essa área aqui, ó, é uma depressão. Por quê? A depressão, ela é algo que está abaixo do nível do mar. Então, se você for procurar uma definição para depressão, é isso. É que ela está abaixo do nível do mar. Beleza? Existem as chamadas chapadas. E, Neto, o que são chapadas? Porque elas não são planalto. As chapadas, pessoal, elas têm uma altitude maior do que a chapada tinha uma altitude maior do que o planalto.
eles são um pouco menores, entendeu? Há uma diferença aqui gritante, que são essas partes delas aqui, ó. Por isso que elas são chamadas de chapada. O Planalto, ele começa tendo uma elevação bem acentuada, assim, vamos dizer que meio que redonda. As chapadas, essas partes dela aqui, ó, do começo delas, são bem acentuadas. Tipo assim, eu acredito que você não consegue subir, só se for escalando, né, uma chapada. E o Planalto não, você consegue subir tranquilamente. A chapada não, a chapada elas são tão elevadas assim na superfície dela que você tem que subir escalando. E, tipo assim, não tem como você, se você pular você morre. Beleza? Aqui chegamos aonde não temos aqui no nosso país, as montanhas. E Neto, por que não existem montanhas aqui no Brasil? Você já se perguntou isso já? Quando você vê uma serra assim elevada, uma chapada, você chama de montanha. Eu tenho certeza que você chama de montanha, mas não existe montanha no Brasil. Por quê? Já existiu, Neto? Já. Antes da separação da Pangeia, existiam montanhas aqui, pessoal. Mas com os processos, o quê? Endógenos e exógenos, que são os agentes que atuam fora. Depois que veio esses agentes exógenos, mas Neto, me dá um exemplo aí de agente exógeno que tu nem falou, verdade. Erosão, pessoal. A erosão, ela é um agente crucial em relação a não ter montanhas aqui no Brasil. Por quê? A erosão, ela, por exemplo, né, aqui está a montanha. A erosão, ela vai desgastando, e chega um momento que ela fica no mesmo nível aqui, ó, da serra. Então, por que não existe montanha no Brasil? A resposta é porque os processos erosivos fizeram com que as montanhas diminuíssem e fossem para serras. Conseguiu entender? Porque a montanha, pessoal, para ela ser montanha, ela tem que ter uma certa altitude. E as serras têm outra altitude. Então, aconteceu que a gente sabe que as montanhas, elas são rochas, e geralmente são rochas magmáticas, que são rochas vindas do magma da Terra. E esses magmas, eles sofrem erosão. E no que eles sofrem erosão, eles vão meio que se desgastando. E quais são alguns agentes de erosão, né? Existe água, que pode fazer as chuvas, né? A água, a chuva, o vento químico. Então existem vários tipos de erosão, fazendo com que estivesse tirando ao longo do tempo aquela superfície ali das montanhas e se formassem serras. E esse é o real motivo de não existir montanha no Brasil. E existe, pessoal, as serras, que são mais elevadas do que a chapada, do que a depressão, do que o planalto e do que a planície. Então elas estão muito mais acima do nível do mar. Então, pessoal, eu acredito que com essa aula vocês conseguiram entender o básico de relevo. Essa aula eu acredito que vocês conseguiram desfrutar um pouquinho mais sobre essa maravilhosa ciência que é a geografia. Então, pessoal, muito obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like aí, pessoal, para fortalecer o nosso canal. Compartilha para um amigo teu que ele não entende nada sobre geografia e sobre relevo, para entender um pouquinho mais. Se inscreve no canal, pessoal, para que o nosso canal consiga crescer mais e alcançar mais pessoas. E comenta aqui embaixo qual foi a melhor parte dessa aula de geografia. Então, pessoal, muito obrigado por você ter chegado até aqui no final desse vídeo. E valeu!